Fala galera, Matheus Starling, Daniel Figueiredo aqui pro canal da Starling Academy of Music. Hoje a gente vai falar sobre músicos, artistas que são injustiçados, né? Será que são injustiçados mesmo? A galera tá marcando bobeira. Então, hoje o assunto é esse, mas se você ainda não é inscrito, tem que fazer o quê? Tem que se inscrever, tem que se inscrever, compartilhar com os amigos, aí já deixa a metralhadora de like, tá bom? Então vamos começar aqui, acho que até o Daniel já tem uma história assim para dar uma contada para ilustrar um pouquinho. Sim. Vamos lá. Eu conheci até recentemente, fiquei sabendo, né? O artista eu já conhecia há muitos anos. E tinha essa impressão que o cara é um gênio, que o cara é maravilhoso. E o cara não tem um retorno, né, de carreira correspondente com o talento, todo mundo admira muito. Mas aí quando eu fui me aproximar, isso é assim, eu estou lembrando desse exemplo mais recente, mas houveram vários. Sim. Este fica mais alarmante, porque coisa mais recente você demora a mastigar, né, a engolir. E este caso, por exemplo, eu tive essa comprovação, que de fora você acha isso, mas quando você vai lá, você vê que o problema é o próprio pessoa. E é um problema muito sério que você não sabe como resolver. Chega a ter coisas de nível paranoico, assim, entendeu? Cara, talvez um psiquiatra, um negócio meio sério. Então a gente tem que dar para ser justo no julgamento, eu acho que antes de tudo você tem que conhecer o artista profundamente, de perto, saber a vida dele, para não ficar se lamentando como a gente fica, né? A gente fica, o cara toca muito, o cara não sei o que, o cara canta, ou o cara, sei lá, compõe muito, mas por que o cara, grava o cara? Aí você vai ver que o cara é um insuportável, entendeu? Que ninguém consegue nem ligar pra falar com ele no telefone, não consegue fazer nada, aí o cara já deu tombo em um monte de estúdio, Aí tá bom, agora aí vou te dar esse conforto que a gente precisa. Sim. Né? É porque, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre músicas injustiçadas muitos anos atrás e eu citei, foi na época da morte do Alan Rosworth. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas é um grande guitarrista, talvez um dos maiores nomes do Fusion, né? Um cara que com estilo próprio, composição própria, maneira de tocar própria, um cara que foi realmente um rompimento para aquele tipo de estilo, né? Uma linguagem vanguardista, e foi um cara que morreu, cara. Inclusive o pessoal teve que levantar uma grana para pagar caixão, enterro. Então assim, ele várias vezes, acompanhei ele por muito tempo, ele pensou em largar a carreira de músico, trabalhar em posto de gasolina. Então foi um cara que a vida inteira enfrentou problemas financeiros, não teve o retorno, e de certa forma assim, eu acho que reconhecimento ele teve, né? Porque a galera reconhece o nome. De várias revistas, Então na verdade é o seguinte, ele é injustiçado, meu ponto de vista é o seguinte, é uma escolha profissional, né, cara? Você quando entra... tem isso outro departamento. Então, às vezes você entra num nicho da música que você sabe que você não vai ter retorno. Às vezes o cara também entra sem pensar nisso. Será que eu vou ter retorno? O cara simplesmente vai indo, vai fazendo o que ele acredita, daqui a pouco ele percebe, bem, cara, esse meu nicho não tem retorno financeiro. Por isso que eu digo muito pra galera que, cara, se você é instrumentista principalmente, você tem que ter uma mentalidade muito empreendedora. Porque você esperar que tudo que você faça como instrumentista vai dar retorno é uma ilusão. Não, eu dou exemplo para artista novo, né, que eu quero lançar minha música do meu jeito, beleza, tá bom. Então, olha só, você está vendendo picolé na Antártida. Eu acho que você vai vender pouco, tá? Porque é picolé na Antártida. Mas se você quiser, bicho, é só você depois, quando chegar a conta do final todo, do frete, dos produtos, você não vir chorar comigo. É adequação de expectativa e realidade. Se você tem dinheiro sobrando, tá tudo certo na sua vida, bicho, lança o disco que você quiser. Lança o disco de trás pra frente. Eu tive um cara que eu fiz, lembrei disso agora, muito engraçado. Acho que eu nunca contei na sua entrevista. Até um francês veio morar no Brasil e ele fez um curso comigo, não sei o que, aí lá, Daniel, mixa o meu disco, masteriza, eu acho que eu só masterizei. Aí eu falei, não sei porquê, eu dei um play, assim, eu coloquei uma música em cima da outra, e por acaso eu dei um play e tocou todas as músicas ao mesmo tempo, do disco. Eu falei, caramba, que troço interessante, eu acho que ninguém fez isso. Me deu um insight assim, e o cara foi louco o suficiente, mais do que eu sugeri a ideia e ele deixou. Então no final do disco dele, toca todas as músicas ao mesmo tempo, cara. Caramba!
Ficou. Ficou. Por quê? O cara, não, eu vou bancar essa doideira. Tô começando meu disco, não sei o quê, uma coisa, o bicho tá lá no final. Então esse é o tipo de coisa, assim, completamente louca, mas, como eu costumo falar, eu sou doido, mas não sou maluco. É uma brincadeira, não sei o quê, mas você não estraga o projeto todo. Ele tem uma linha ali, tudo certinho, que tocaria na rádio, que entraria em qualquer filme, satisfaz. Mas às vezes a gente tem essa coisa de artista de querer impactar, de querer fazer uma brincadeira. E um exemplo que eu lembrei aqui, que eu não sei, não tem muito a ver com o assunto, mas eu achava muito curioso, as músicas da, eu acho que banda Cheiro de Amor, do Axé, que a introdução e o final, cara, era chicory, era uma barra pesada, violenta. Os músicos de banda, cara, do interior, passavam aperto pra tocar aquela porra. Você lembra disso? Sim, com metalheira, né? E ia embora. Aí chegava no final, e acabava. Cara, eu achava aquilo mó barato. Então, quer dizer, você tem condições de, às vezes, equilibrar, de brincar com isso, de esticar um pouquinho, né? Abrir um pouco sem atrapalhar. As pessoas, ninguém quebrou a coluna dançando aquilo lá. O cara já sabia que depois vinha coisa. Assim, tipo, Nirvana também é conhecido como uma das primeiras bandas que usaram demais aquele conceito de yin yang, que você toca a música muito lenta, depois dá uma porradona e depois volta pro lento. Mas aí eu desviei o assunto completamente, se bobear vai ter um outro vídeo com isso. Eu desviei. Alan Holdsworth, não sei se eu te contei isso. No meu disco, eu convidei ele para tocar. A resposta dele foi que ele convidou pagando. Pagando, querendo pagar, não é tipo, faz um favor. Não, faz um favor não dá, você vai pedir. Então, já é uma honra o cara ouvir a minha música. Não, beleza, eu vou participar, porque isso já é um comprometimento com o nome dele. Sim, claro. O cara não vai gravar qualquer porra, nem que você pague, né? E ele falou, não, agora eu resolvi, não vou participar mais disso de ninguém. Quer dizer, mais uma postura de enclausuramento. Sim. Ele se fechando ainda mais do que já era. Mas tudo bem, decisão artística do cara, deve ter se decepcionado, porque esses dias eu estava conversando com alguém que falou que, porra, quando houve algumas participações... o cara mixou tudo. Foi você que contou que o cara tem... Que um cara contou que mandou mixar a música. Fui eu. 3 teclados. O cara mandou 2 solos, né? 2 opções pro produtor. Aí na hora de botar a mix pra master, ele botou os 2 solos lá. O cara nem ouviu, né, bicho? Um solo em cima do outro. E eu achei que eu tinha sido o único que tinha tido essa experiência, que o meu foi 3 sax. Um mid e 2 sax normal. Aí o Aaron Holdsworth fez essa resposta, mas eu fiquei frustrado na hora. Falei, pô, que pena, cara. Eu acho ele também um gênio absurdo. Conheci ele através de uma entrevista do Van Halen. Ele citou o nome, eu falei, cara, eu nunca ouvi falar nesse cara. Isso foi nos anos 90, morava né? lá em Cataguás, deve ser 80. Essa entrevista, inclusive, é famosa. Mas o que aconteceu de interessante? Que o Larry Coryell participou do meu disco e faleceu logo depois. Alan Holdsworth, do Guitar Heroes, se tivesse participado, ele teria morrido logo depois. Putz, seria, meu irmão. Então foi um alívio quando eu fiquei, assim, alívio, assim, caramba, bicho, se esse cara tivesse participado do meu disco ia ser o Maligno. Os outros guitarristas iam ficar tudo com medo, bicho. Isso ficou muito assim, é uma coisa meio, como é que chama? Meio humor negro, mas realmente é estranho. Porque existe uma coisa interessante para as pessoas confundir, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. 2 pessoas tentaram ajudar, fizeram uma campanha para o Alan Holdsworth e deu confusão. Então isso está tudo lá, tem cartas, e a família contradizendo, não sei quem querendo não sei quanto. Então, quer dizer, a coisa ali não é muito normal, assim, pacífica. Eu já li algumas coisas. Os caras falando que eram muito fãs, que só queriam ajudar, que não sei o quê. Então esse é mais um caso que, assim, não tem um julgamento prévio, só sei que ali deu confusão, como eu raramente vejo. Eu vejo muita gente ajudando grandes guitarristas, assim, que estão com um problema, o cara que quebrou a mão, outro que... E tá tudo certo, vai lá, todo mundo ajuda. Neste caso... Deu ruim. Eu acho que foi Kickstarter, eu acho que fizeram uma arrecadação lá e deu uma confusão violenta. Eu não sei o que deu no final. Eu sei que os caras estavam muito decepcionados, pareciam sinceros,
que eram muito fãs, fizeram um negócio para tentar ajudar e descambaram o negócio todo. Tá. Eu gosto de dar o exemplo sempre do Steve Vai, que eu acho que é um cara que ele nunca deixou de ter um lado vanguardista. Ele lançou Flexible completamente vanguardista, doideira, tipo, tem uma onda até meio Hermeto Pascoal. E aí ele falou, cara, olha só, ou eu continuo nessa onda viajandão e vou nunca ganhar dinheiro com isso, vou tocar para meia dúzia, ou eu equilibro. Você vê que toda a carreira do Steve Vai ele conseguiu equilibrar. Você vê o Passions and Warfare, né? Sim. Que é um álbum incrível. Você vê Blue Powder, uma música que ela não tem uma forma definida, ela era super experimental. E você vê uma For the Love of God no álbum. Então ele está sempre equilibrando. Eu tenho um trabalho, poxa, eu quero fazer tudo com qualidade, mas eu não quero perder a minha essência, a minha verdade. Eu preciso vender a minha alma, né, pro diabo, no sentido de que, pô, cara, vai ser super popular porque eu quero ganhar dinheiro. Não, a verdade dele estava ali, ele equilibrou, foi uma vida inteira de empreendedorismo, né? Eu faço meu trabalho, mas eu tô ali também dentro do marketing, eu não tô botando 100% na mão dos outros e faço o que quiser. Eu também tive um caso desse próximo, até de um ex-aluno meu, que era um grande artista, e ele entrou num limbo, assim, né? Eu falei, pô, mas o que aconteceu com esse cara, né? E eu fui ver que, assim, realmente, cara, o cara começou a não frequentar mais show, marcava, não ia. Nossa. Então, assim, às vezes você fala, pô, o cara tá sendo injustiçado. Então, a gente tem sempre que tentar averiguar. Dificilmente essa questão um grande artista que não consegue ter um resultado financeiro, talvez seja personalidade, muitas vezes o cara é ego, o cara não quer, às vezes, poxa, vou equilibrar para o mercado. Steve Vai, né? Equilíbrio, vanguarda, ao mesmo tempo acessível. Então, às vezes, todas essas coisas se envolvem, né? Uma coisa que eu falo em várias áreas, assim, é que você tem que estar satisfeito com aquilo que você faz, porque ninguém tem condição de prever o que vai acontecer. Então, por mais que você planeje a arte, não, eu vou fazer esse tipo de música porque tá na rádio, Sim. porque tá no seu, até o disco acabar, a coisa já saiu da rádio. Então não existe um planejamento. Então você precisa estar satisfeito com o seu disco historicamente. Sim. Porque se não der nada, você já está feliz. Sim. Mas pesando os prós e contras. Ah, peraí, eu vou fazer um disco aqui que não tem lugar para tocar. Já não tem rádio, já não tem ninguém. Sim. Mas vai me satisfazer 100%? Eu estou podendo bancar essa onda? Eu vou ter o meu público, está suficiente para mim? Sim. Então é uma coisa consciente, mas se tiver na dúvida entre fazer uma coisa para arriscar e se prostituir, como muita gente fala, né? Vamos gravar o que tá rolando. Cara, a maioria das vezes, eu acho, sei lá, 99,9% dá errado. Esse negócio de ir na onda, vou gravar o que tá. Não é isso que a gente fala quando a gente fala de um lançamento coerente, consciente. E o lance do picolé na Antártida, é simplesmente você analisar, ó, eu vou fazer isso aqui. Mas mesmo se você fizer o melhor picolé da Antártica, você mesmo come depois, tá tudo certo. Pelo menos você se satisfaz, Pelo menos você satisfaz, vai ficar comendo o picolé um ano. Mas se o picolé for ruim, bicho, nem você vai comer. Então isso que eu sempre, quando produzia, né, artistas mais, né, quando tinha essa coisa, era um debate constante nisso. De um equilíbrio de você achar um disco que o artista se sente bem depois. O resto da vida, se ele escutar daqui a 20 anos, ele vai ter orgulho. Porque existe uma tentação muito grande de você se vender assim, né? Igual você falou, ou se adequar demais, e depois não consegue nem o sucesso e tem vergonha do disco. Então você não conseguiu nada, você só perdeu tempo e energia de todo mundo que estava no. E você vê que ao longo da nossa história, até mesmo no Brasil, você vê grandes artistas, até da nossa MPB, que quando lançaram os álbuns, sempre tinha 2, 3 hooks, né? Que puxavam o álbum. Tava ali, dentro ali, coisas mais experimentais, que não tocavam na rádio, mas tinham 2, 3 músicas para segurar. Agora a gente vive num momento que os álbuns deixaram de ser tão importantes assim, e fica uma indústria mais de single, que isso, inclusive, é mais cuidadoso. Mas você quer ver um cara que fez uma estratégia interessante, Joe Mayer. Ele lançou no ano passado inteiro os singles, né? E você via que tinha muito single que ninguém vinha, pô, não gostei do... Cara, mas ele tá ali, arriscando. Você vê que ele muda a roupagem, mas é o Joe Mayer, bicho. Ele tá curtindo o processo, ele tá ali arriscando um pouco, entregando um pouco. Eu acho isso bacana, porque o cara,
no longo do processo ele se sente motivado e continuar a carreira, porque às vezes, cara, o cara entra em depressão, em síndromes, porque ele não vê mais propósito em nada. Eu estava vendo ontem uma matéria com a esposa do Chorão, dizendo por que o cara se matou. Ele, no final da vida dele, cara, ele tava querendo ser bombeiro. Véio. Nossa. Ele falou assim, cara, não quero mais tocar, eu quero ser bombeiro. Aí ele foi lá um dia no corpo de bombeiro, falou assim, cara, eu quero ser bombeiro. E ele viu que não estava dentro dos requisitos de idade, ele não podia ser mais, e o cara chorou o dia inteiro. Você viu, o cara já não estava mais, às vezes, sentindo vontade de produzir, não estava satisfeito com a obra dele. Porque às vezes estava sentindo, pô, cara, tô fazendo isso aqui só pelo sucesso, gravadora cobrando, tem que vender, sacou? Eu acho legal isso, tipo um cara, tipo um John Mayer, que fala, não, cara, eu vou entregar um pouco, mas eu não vou abrir mão de fazer o lance que eu acredito. Tem single que dá certo, tem single que não tá dando certo, tá sempre experimentando, isso motiva o cara, ele consegue viver de música, tem um nicho dele, isso é uma coisa que a gente fala muito. Existe nicho, cara. Tá tudo certo você dentro do seu nicho. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, assim, eu acho que essa conversa aqui, a gente tá segurando a onda para não ficar vídeos enormes, né? Mas é um start, assim, de que existe uma coisa que o músico precisa buscar com o equilíbrio entre aquilo que ele acredita, aquilo que o mercado consome, porque muitas vezes a gente vive dentro de uma bolha. Eu falo assim pra galera, rapaziada, é normal que você é músico, a gente ouve música o dia inteiro, há 30, 40 anos. Nosso gosto não é o gosto do cara, do popular. Sim. Então às vezes a gente vai entrando numa bolha, vai tendo percepções, então a gente precisa sair um pouco dessa bolha e ter um pouco mais de humildade e falar assim, cara, existe um mundo que precisa consumir música, que eles não estão vivendo a minha bolha, a bolha intelectual da música, né? E tem uma coisa também que eu acho interessante falar, que essa pessoa que tem uma visão muito externa, de julgamento. Não, porque se eu fosse tal cara, eu faria isso, não sei o que. A gente até pode parecer que está falando aqui, mas a gente está aqui conversando e tentando ajudar. A gente não tem fórmula, né? A gente fala isso o tempo inteiro, a gente está trocando ideia aqui. Infelizmente, estamos falando, vocês comentem aí, né? A gente vai trocando ali, a gente comenta o comentário. Mas é importante usar toda essa energia de julgamento para se auto-julgar. Entendeu? Você sabe como, eu não sei quem daria certo. Não, pensa você também. Na sua carreira, o que você faz? Em vez de ficar gastando, julgando. Essa autoanálise que eu e o Matheus somos especialistas nisso, né? A gente se reanalisa todos os dias, analisa, posso melhorar onde? A gente não está achando que está pronto, que está maravilhoso, nunca, né? Eu acho que a gente sente conquistar 7 planetas, a gente vai estar preocupado em... Tá, mas 7, será que é o número? Será 14? Então isso é um exercício que pra gente é natural, mas que eu estimulo muito as pessoas a fazerem essa autoanálise constante de aperfeiçoamento, porque senão, cara, você vai ficar parece uma criança pro resto da vida, né? Exatamente, enxugando o gelo. Então, olha só, é importante que você deixe a opinião e troque uma ideia. Pra você perceber, a gente está sempre, eu e o Daniel, a gente responde todo mundo. Então deixa a opinião aí, se você quiser sugerir algum vídeo, seja super bem-vindo, tá bom? Então é isso, galera, grande abraço aí, Deus abençoe.